Nossa Senhora, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós, roga por tudo, que tudo é teu. Por cada coisa, por cada ser, pelos que cantam, pelos que choram, pelos que te esquecem, pelos que te imploram. Santa Maria, Nossa Senhora, Maria dos tamarineiros, dos riachos, manguezais, dos dendezeiros bonitos, Maria dos canaviais, Maria das fontes limpas, Maria das cachoeiras, Maria das águas claras que brincam por sobre os seixos, Maria do Subaé, de águas tristes, pesadas, Maria dos barcos, canoas, de velas cheias de vento, Maria dos pescadores, Maria das canas doces, dos alambiques, do mel, Maria das flores e folhas, das sementes, dos espinhos, Maria de cada casa e de todos os caminhos, Maria de nossa infância, Maria de toda a gente, Maria de todo amor, Maria de cada igreja, de azulejos, alfaias, redomas e lindos altares, Maria das procissões, das festas, das romarias, dos cânticos da alegria, Maria de cada noite, Maria de todo dia, das praças, coretos, cinemas, Maria dos meus amores, dos meus sobrados tristonhos, dos meus mais doces sonhos, Maria dos seresteiros, dos cantadores, poetas, Maria dos sinos plangentes, Maria das torres acesas, das palmeiras solitárias, das pontes, moringas e rios, Maria de todo sonho, de música e harmonia, dos pratos e dos pandeiros, das festas de fevereiro, Maria das chegadas e também das despedidas, Maria de todas as vidas, Maria de todas as horas, Maria Nossa Senhora, Mãe do Menino Jesus, Rainha de toda a luz, cuida de tudo, que tudo é teu. O candomblé é uma das principais manifestações da cultura afro-brasileira. Seus orixás preservam a identidade das etnias africanas de onde se originaram. As danças das entidades são uma das grandes fontes para a dança brasileira. É o binana, o bichachara lede, o bichachara, o binana yo, nana wodo shen shen. O binana, o bichachara lede, o bichachara, o binana yo, nana wodo shen shen. A casa aqui nasceu em que ano? 21 de abril de 63. Da nação Queto. Da nação Queto. Aqui você está vendo esse iatim que pertence a Xangô. Esse iatim ali é um iatim de Ogum. Ogum, o dono da casa. Ogum é o orixá que preside as guerras. A cor dele, azul e branco ou branco e vermelho. É uma cor mais ativa, mais chamante. A dança tem uma grande importância. Quando a gente está dançando para o orixá, é mesmo que está fazendo um ebó de descarrego, onde descarrega todas as influências negativas, todo o mal que está circulando sobre cada um de nós que está ali dançando. A mulher também foi de Ogum, o ritual da dança é o mesmo.
Se o homem for de Inhansã, a mulher também for de Inhansã, o ritmo da dança é o mesmo. Não pode ser diferente, porque o orixá é o mesmo. Quem dança é o orixá. É assim. O Recôncavo é um dos maiores redutos da cultura afro-brasileira na Bahia. Pai Leopoldo é um dos guardiães da tradição do candomblé. Cada ritual no candomblé é dedicado a uma divindade especial. A festa que vamos mostrar é para Obaluayê. Obaluayê, também conhecido por Omolu, é o orixá da passagem entre os vivos e os desencarnados. Ele tanto tem o dom da cura, como pode deflagrar a peste. Os filhos de Pai Leopoldo preparam as comidas para a festa de Obaluayê. Nos cultos africanos, as comidas são uma forma de aproximação com as entidades. Jusce, Nenel, Nancy e Bia. Bia é a mãe da Jusce, né, Bia? Com quantos anos ela começou a... Ela fez com 3 anos. 3 anos. Mas as pessoas começam cedo aqui, né, na casa. Realmente começa cedo mesmo. Porque vai passando de pai para filho e sempre os pais colocam os filhos cedo. O xirê, ou a dança da roda, é uma dança preparativa para o ritual. Após esse momento, as mães de santos se retiram para os quartos, onde incorporam os orixás. Bia, você é filha de que santo? Você recebe? Obaluayê. Obaluayê e Oxalá. Nenel é Oxum, que ela já falou. Eu sou em Inhansã com algum. Embora eu não seja um devoto, né? Estou dizendo franco. Mas eu sou um devoto da beleza. Muito bem. Do movimento, da beleza, da dança. Muito bem. Né? Daquelas pessoas que oferecem os seus corpos para que os orixás, os entes, tomem conta deles. Muito bem. Né? Eu fico me perguntando muito de onde vem aquele gesto, aquela gestualidade de cada um dos orixás. O gesto de cada orixá, isso é nascido da natureza, da força da natureza. As pessoas de Inhansã sempre assim, mais extrovertidas, são pessoas alegres. Já tem esse de Oxum, aí o pessoal acha assim, que é mais metida, que é mais delicada. E assim, o santo homem assim, mais bruscos. Xangô, como é rei, quando se grita, Caô, cabe esse lé, o rei chegou à terra. Então se recebe ele com um toque especial, que é o Lujá. O Lujá ele dança com 2 oxê, sabe o que é oxê, né? São 2 machados? Machados. Aqui, e ele dança. Onie ao adodero gegé, o ibona socotô pajé ao adodê, ero gegé oloripe. Onie ao adodero gegé, o ibona socotô pajé ao adodê, ero gegé oloripe.
Caô, cabecilé. Mas essa movimentação, como que chega, assim, no período de recolhimento, ou aprende porque fica olhando? Eu acho que a pessoa já nasce assim, já tem aquele dom, aquela coisa do orixá mesmo. Aquele dom daquele orixá. Quando a gente entra para fazer o santo, a feitura do santo, aí vai desenvolver aquele dom todo que aquele orixá traz. Então ele vai, quer dizer, quando ele ganha aquele axé todo que ele começa a receber, aqueles banhos todo, aí ele começa a criar força, começa a desenvolver, começa a chegar, cada dia que ele chega no nosso corpo, ele chega de uma maneira diferente. Qual é a diferença gestual, um pouquinho, por exemplo, de Oxum para Yansan? Oxum, ela dança mais lento. Dança um pouco. É assim, como ela dança assim, mas com jogo assim, mais lenta, assim. Dança mais veloz. Aí é dança com braço. E como se dança mais Yansan? Yansan joga mais os braços, até uma movimentação toda com os braços, as pernas. E esse gesto de Yansan tem algum significado? A Yansan, ela dança assim porque ela espanta muito os eguns. Aí ela é mais assim para o cemitério, ela espanta eguns, ela sempre dança com... sempre afastando, o tempo todo afastando. A minha nação permite sempre que a gente viva para servir, viva para fazer o bem. O verdadeiro candomblé é assim, não existe o mal, só existe o bem. Bom dia,
Hoje eu vou falar um pouco sobre as religiões afro-brasileiras, em particular do candomblé e umbanda. O candomblé é uma religião afro-brasileira que tem como base a ânima da natureza, sendo, portanto, chamada de anímica. Foi desenvolvida no Brasil como conhecimento dos sacerdotes e dos seguidores africanos que foram escravizados e trazidos da África para o Brasil, juntamente com os seus orixás, hindus, voodos e a sua cultura e o seu idioma iorubá. Entre 1549 e 1878, pelo sistema transatlântico. Por enquanto, seria um equívoco falar de candomblé sem abordar as circunstâncias históricas que possibilitaram a sua formação no Brasil. A maioria dos escravos era particularmente da Nigéria, mas também de outras partes da África. Os escravos vieram de diferentes regiões, oeste do continente africano, da Nigéria, Dahomey e Costa de Ouro, do sul-leste, Moçambique, o Congo do centro da África e Angola do sul-centro. Então, as etnias daquelas regiões foram os bantus e os sudaneses de origem iorubá, ou iwifon, na sua maioria, mas no Brasil foram chamados de nago e jeje. Por isso, numa mesma senzala se encontravam diversas etnias, com suas distintas crenças, seus próprios patrões. Na Bahia, por exemplo, o candomblé se disseminou por muitos outros estados brasileiros. Aliás, tornou-se uma presença marcante no Rio de Janeiro. Em Pernambuco, o candomblé é chamado de Xangô, nome de dos orixás mais cultados na tradição afro-brasileira. Esta religião foi proibida pela Igreja Católica, mas os escravos continuaram a praticá-la secretamente, fazendo o sincretismo aos santos católicos. Ela expandiu consideravelmente, produzindo dezenas de milhares de templos, desde o fim da escravatura, em 1888, e agora é uma das religiões principais estabelecidas com 1,5% da população que lhe segue. Os seguidores representam todas as classes sociais e declaram essa religião como sua religião principal. Atualmente, é praticada em países adjacentes, como Uruguai, Argentina, Venezuela e países europeus, onde se destaca Portugal. O candomblé não deve ser confundido com umbanda, macumba ou omolocu, outras religiões afro-brasileiras com similar origem, e como religiões afroderivadas similares em outros países do Novo Mundo, como o voodoo haitiano, santeria cubana e obeia, em Trinidad e Tobago, as quais foram desenvolvidas independentemente do candomblé e são virtualmente desconhecidos no Brasil e em Portugal. É importante mencionar que os orixás representam os 4 elementos da natureza, cujas forças se dividem em da água, da terra, do ar e do fogo. O panteão dos orixás não é mais do que a juntação das energias de todos os elementos da natureza, e cada um delas é representado por um orixá. Essas forças, quando equilibradas, produzem uma enorme energia chamada axé, que ajuda as pessoas oferecendo o apoio espiritual para enfrentar os problemas e tristezas do dia a dia. A grande maioria das nações africanas anteriores à era cristã conhecia a existência de ser supremo, Olorum, como o grande criador. Olorum é um orixá muito importante, porque é o todo, é a natureza e os seus integrantes, como animais, vegetais, homens e planetas. Os orixás foram a primeira preocupação dos senhores, donos das fazendas, devido ao medo que esses laços com a África pudessem causar num curto prazo revoltas entre escravos. Então, uma forma para enganar seus senhores foi fazer-lhes pensar que a religião praticada por elas era a religião cristã.
Por isso, o processo de sincretismo do candomblé oferecia uma oportunidade de idolatrar os deuses africanos, reconstruir o modelo da família africana, já perdido em Novo Mundo pelo processo da escravidão, evitando ao mesmo tempo a repressão dos senhores. No tempo das senzalas, os negros, para poderem cultar os seus orixás, ínquices e voodoos, usaram como camuflagem um altar com imagens de santos católicos e por baixo os assentamentos escondidos. Os senhores brancos agrupavam os escravos em senzalas, sempre evitando juntar os originários da mesma nação, para que não houvesse rebelião. Por esse motivo, houve uma mistura de povos e costumes que foram concentrados de forma diferente nos diversos estados do país. Os escravos possuíam suas próprias danças, cantos, santos e festas religiosas. Aos poucos, elas foram misturando os ritos católicos presentes com os elementos dos cultos africanos, na tentativa de resgatar a atmosfera mística da pátria distante. Depois da liberação dos escravos, começaram a surgir as primeiras casas de candomblé. É fato que o candomblé de séculos tenha incorporado muitos elementos do cristianismo. Crucifixo e imagens eram exibidos nos templos. Orixás eram frequentemente identificados com santos católicos. Algumas casas de candomblé também incorporavam entidades caboclos que eram consideradas pagãos, como os orixás. Mesmo usando imagens de crucifixos, inspiravam perseguições por autoridades e pela igreja, que viam o candomblé como paganismo e bruxaria, muitos delas mesmo não sabendo nem o que era isso. Por outro lado, a colonização seguiu outra tendência nos Estados Unidos, porque lá não havia nenhuma possibilidade de sobrevivência dos antigos cultos africanos, uma vez que a população colonizadora era protestante. O panteão africano é dirigido por 7 orixás maiores e por outros orixás menores. Os primeiros são as obras mais divinas, enquanto os últimos são ligados à própria criatura humana.